Boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente nesse terceiro curso introdutório da Liga Acadêmica de Emergência de Emergência e Trauma da Universidade Federal de Jataí. É um prazer poder estar compartilhando com vocês esse momento tão especial aqui para a Liga. E gostaria, antes da gente começar, de dar apenas alguns breves avisos muito importantes para vocês. Para vocês não esquecerem de preencher a sua confirmação no formulário que a gente está deixando aqui na descrição do vídeo, tá bom? É muito importante vocês preencherem essa confirmação para que vocês possam estar realizando a prova posteriormente, tá certo? A gente gostaria de esclarecer também que, durante a palestra, as dúvidas que forem surgindo, a gente deixou um formulário aqui na descrição do vídeo também, para que vocês possam preencher com as suas dúvidas, e a gente vai selecionar algumas dessas dúvidas e apresentar para o professor que vai apresentar, tá bom? E ele vai respondendo conforme o tempo. E gostaria também de dar um lembrete muito importante para vocês. Aqui no cantinho do vídeo, a gente está deixando um QR Code, e esse QR Code ele é muito importante para a gente aqui da UFJ. Ele está aqui para apresentar para a gente a vaquinha que nós estamos fazendo para ajudar os internos a retornarem às suas atividades no internato, né? Nesse QR Code, você vai estar podendo fazer a doação de algum valor correspondente para que seja possível repassar esse valor para a compra de EPIs, para que os internos possam estar voltando aos seus estágios. Mas caso vocês também queiram fazer a doação dos próprios EPIs, seria muito interessante vocês poderem estar entrando em contato mesmo comigo, porque estão sendo arrecadados esses próprios EPIs, tanto em Goiânia quanto em Jataí. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá bom? Olha, eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, renovar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes com a gente nesse momento tão especial para a Laete, tá bom? E nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês, né, o professor que vai ministrar a aula para a gente. Gostaria primeiramente até de agradecer ele, né, e convidar para apresentar para a gente o Dr. Rafael Garcia de Maria, que ele é graduado na Universidade Federal de Rondônia, lá em Porto Velho. E professor, olha, é um prazer poder ter o senhor aqui com a gente, tá bom? Para poder estar ministrando essa aula tão importante, tá certo? E a gente gostaria de ouvir também mais um pouquinho dessa bagagem que o senhor tem de ensino, se o senhor puder explicar para a gente ao longo da apresentação, tá bom? Mais uma vez, renovo as boas-vindas, é um prazer poder estar com o senhor aqui. Olá, Gustavo, olá, Dr. Pedro, olá todo mundo que está nos assistindo agora pelo canal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, eu fico muito grato ao convite que eu tive dessa universidade, da Universidade Federal de Jataí. Muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre atendimento inicial ao politraumatizado. Vamos trocar algumas ideias, trocar um pouquinho de experiência, e eu acho que vai ser um conhecimento, uma experiência muito valiosa, muito bacana, principalmente para quem pensa em entrar na área, para quem não pensa, e para quem um dia possa se deparar com alguma cena que necessita ajudar. Eu sei que o nosso ego, a nossa vontade de ver o próximo, não deixa a gente passar por um acidente, por alguém que esteja precisando de ajuda e a gente não possa ajudar. Então, em continuidade ao que o Gustavo estava falando, gostaria de começar a apresentação dizendo que eu não apresento nenhum conflito de interesse, tá? Todas as imagens são cedidas de trabalhos nossos próprios, alguns de alguns colegas, não tenho nenhum interesse terciário nisso tudo. Na minha apresentação, gostaria de falar que eu sou médico de família e comunidade, tá? Eu fiz residência em família de comunidade aqui na cidade de Sinop, fiz pós-graduação em nutrologia enteral e parenteral pela ABRAM, de São Paulo, Associação Brasileira de Nutrologia. Sou pós-graduado em fisiologia e longevidade com o Dr. Ítalo Rachid. Sou preceptor, professor e coordenador de todo o internato da medicina da Universidade Federal do Mato Grosso, do campus de Sinop. E autor de um grande orgulho para a gente que se chama Projeto Vida sobre Vida, que mais lá para o finalzinho a gente vai dar um pouquinho desse saborzinho, dessa sobremesa a vocês. Quem sabe a gente não consegue fazer uma parceria e nascer um outro braço da Vida sobre Vida em Jataí. Atualmente eu trabalho no Hospital Regional de Sinop, tá? São 7 anos já de experiência na emergência adulto. Somos uma emergência referenciada para todos os traumas da cidade de Sinop e da região norte do estado do Mato Grosso, onde engloba também a região do Pará. Sou médico da BR Vida, da Odebrecht, uma concessionária que administra a rodovia
entre Sinop até a divisa do Mato Grosso com a Mato Grosso do Sul. Então, são 850 quilômetros de privatização, na qual uma das bases médicas eu faço parte. Também trabalho na Sala Vermelha da UPA, já tem 4 anos, somente com os pacientes graves que chegam na nossa unidade de pronto atendimento. E diga-se de passagem, a única porta aberta nossa no município de Sinop a pacientes de emergência. O hospital regional ele é uma porta fechada, então só entram pacientes referenciados e pacientes de politrauma, trazido pelo bombeiro, no caso também o SAMU, ou pelas concessionárias de atendimento pré-hospitalar. E além disso, há 3 anos mais ou menos, também trabalho nas UTIs particulares aqui em Sinop, assim como do próprio hospital. Enfim, depois dessa historinha nossa, eu gostaria de começar falando um pouquinho do APH. Antes de iniciar o atendimento a esse paciente politraumatizado, é importante a gente saber de onde que veio o atendimento pré-hospitalar, de onde que vem o atendimento prioritário, o atendimento imediato, o primeiro atendimento dessa vítima. Começou lá na época da guerra, onde eles viam que, desde a Primeira Guerra Mundial, onde eles viam que os soldados iam para a guerra, acabavam sendo feridos, e o deslocamento, a atenção, o cuidado a esse soldado, quando ele era um pouco melhor, diferenciado ou com prioridade, eles viram que esse soldado geralmente ele sobrevivia. E isso começou com Dominique Leon Larry, lá muito antigamente, um cirurgião, tá? E ele trouxe uma frase assim que eu acho que é uma frase de extremamente impacto. O destino das vítimas está na mão de quem aplica o primeiro curativo. Então, a resolução de um trauma, seja um trauma leve, um trauma moderado ou um trauma grave, vai estar extremamente condicionado quem atendeu essa vítima primeiramente, quem chegou na cena, quem prestou o primeiro atendimento, quem deu o primeiro cuidado a essa vítima. Então, isso é extremamente importante. E o Larry, na verdade, ele começou a aplicar quais seriam os meios de transporte. Como que eles iam transportar essas vítimas lá do campo de batalha até os hospitais de campanha para dar tratamento a essas vítimas feridas da guerra. Então foi assim que nasceu o atendimento pré-hospitalar, ainda com charretes sendo usado como ambulâncias, né? Então imagina só o desconforto desse paciente em cima de uma charrete, puxada por um animal, sem suspensão, com algum trauma, com algum ferimento por arma branca, né? Diga-se facas, punhais, lancetes, flechas, ou até mesmo por ferimentos por armas de fogo, né? Uma perfuração em tórax, barriga. Imagina essa vítima transportada dentro dessa charrete, o tanto que não deveria ser difícil o atendimento dessa vítima. E as coisas foram melhorando, né? As charretes melhoraram de tamanho, né? Eu brinco que colocaram alguns cavalos melhores que puxavam mais macia essas charretes, algumas charretes já com suspensão, então essa vítima, esse doente lá dentro sofria um pouco menos os solavancos do transporte, até que as coisas foram melhorando, né? Os veículos automotores, é claro, muito melhor uma ambulância dessa do que uma charrete, mas o atendimento, o cuidado dentro dela é muito difícil, mas aqui pelo menos já cabe, né? O colega atendendo, o enfermeiro, o médico, o socorrista. Em alguns lugares fora do Brasil, o paramédico, que a gente escuta falar muito nos Estados Unidos, então ele já conseguia, dentro desse veículo, ir dando um cuidado. E ainda bem que as coisas foram melhorando. Talvez ficaram um pouquinho mais compactas, né? Muita gente deve ter visto o paciente sendo transportado dentro das Fiorinos. Não tenho nenhuma complô com a marca também, não tenho concessionário e não vendo Fiorino. Mas já melhorou bastante o transporte dos nossos pacientes. Muitas vezes era um pouco mais confortável esse transporte, né? Então, para quem gosta de carro, as caravans, um pouco mais espaçosa para colocar esse doente dentro, e as coisas foram melhorando muito. Então, nós temos hoje os veículos, né? Principalmente do SAMU, que são essas microvans totalmente adaptadas, adequadas a um tratamento do doente, conforme a necessidade dele. Então, nós já temos também os serviços médicos avançados, né? As UTIs móveis, onde nós temos desfibriladores, ventiladores, nós temos todo um aparato
de uma UTI dentro de um veículo. Então, sim, a gente consegue dar um tratamento excelente ao nosso paciente quando a gente está dentro de um veículo desse. E o nosso sonho é chegar que nem os americanos, né? Um veículo grande, espaçoso, que caiba duas macas, mais o atendimento lá dentro. É um pouquinho diferente, né? Na nossa ainda cabe coloca uma segunda maca dentro dos bancos da ambulância e conseguimos transportar. Mas os americanos conseguem isso daí com uma excelência melhor que a nossa. E nesse segmento, nós temos uma legislação que nos ampara para o atendimento das vítimas pré-hospitalares. Então, existe uma portaria, essa portaria gosta de cair muito nas provas de concurso, que é a 2048 de 2002, de 5 de 11 de 2002, onde ela rege sobre como que funciona, quais as responsabilidades do atendimento pré-hospitalar. Então, lá nessa portaria 2048, é onde houve a criação do SAMU, o Serviço Médico de Atendimento às Urgências e Emergências. É onde nós temos a parte de pré-hospitalar, as vítimas dos bombeiros, onde nós temos o GRAU, que nós temos em São Paulo, né, que é o Serviço de Resgate Aéreo de Urgência, onde a gente dispõe de aeronaves, sejam elas asas fixas ou rotatórias, as concessionárias de rodovia com os atendimentos pré-hospitalares e os serviços privados, que acabam fazendo o transporte, geralmente, de uma vítima de um hospital para outro ou outra cidade, conforme a necessidade e o acordo dentro das operadoras de seguro. Nessa perspectiva, então agora iniciando um pouquinho mais o atendimento ao politraumatizado, tudo na nossa mente do atendimento do politraumatizado começa com esse símbolo, que é o que a gente chama de hora ouro do atendimento pré-hospitalar. Nessa perspectiva, esses pedacinhos da cruz do resgate com o bastão de Asclépio, nós temos quais são as necessidades do paciente. Então, a gente consegue ver, desde o primeiro momento que a vítima é vista, identificada, ao segundo momento que é solicitado a um resgate, a uma central de informação, ajuda para que essa pessoa seja resgatada, para que essa seja atendida. Então, nesse momento, é onde a primeira pessoa chega no atendimento desse trauma. E é importante a gente lembrar que muitas vezes nós ou outras pessoas chamam essas pessoas de curiosos. Eu brinco que eles são ajudantes desinformados, porque eles vão fazer uma grande diferença no politraumatizado. Eles que vão ligar, eles que vão passar todas as informações que valem ouro do momento do atendimento. Como que foi o trauma, como que foi a colisão, para que a nossa central possa pegar a informação, resumir tudo aquilo que a vítima, que o atendente, que o informante está informando sobre aquela vítima, condensar essa informação e deslocar para a cena a melhor equipe por aquele atendimento. Então, aqui é onde eu começo a dar alguns exemplos. Se é uma vítima que caiu de moto numa rodovia em baixa velocidade, ela vai estar com escoriações. Então, uma ambulância equipada, eu consigo dar atendimento a essa vítima. Mas agora, se eu tenho um veículo com 10 passageiros dentro, uma minivan, que deu uma colisão frontal com outro carro com 4 dentro, eu tenho no mínimo 14 vítimas e potencialmente graves. Então, se essa central deslocar somente um sistema de resgate e não for um resgate avançado, essas vítimas vão estar prejudicadas. Uma ambulância com 3 socorristas não vão conseguir atender com qualidade todas as vítimas que estão no local. Então, a informação é a grande detentora do sucesso nesse momento. Então, a nossa central, ela tem que ter capacidade de pegar a informação que a pessoa que está no local da cena está transmitindo e resumir toda essa informação para a gente. E daí é onde nós começamos a devolver pelo atendente o que essa pessoa que está no local da cena já deve iniciar. Então, onde a gente orienta, olha, você sabe algum mecanismo de socorro? Você sabe fazer algum curativo? Qual a sua formação? Eu vou te ajudar. A pessoa tem pulso, ela responde, ela não responde? A pessoa está pegando fogo, está queimada, está com o coração parado. E aqui a gente já consegue dar
orientações para iniciar o atendimento do nosso politraumatizado. E isso sim, isso faz muita diferença na vida de uma vítima grave. E enquanto essa pessoa está lá já dando cuidado, a nossa equipe está deslocando, está chegando no local, está iniciando o atendimento dessa vítima, para depois, no momento oportuno, iniciar o deslocamento com essa vítima para o hospital de referência, e assim a gente está fechando. Então a gente chama de hora ouro essa primeira hora inicial do momento que essa vítima de politrauma grave sofreu o acidente até o momento que nós colocamos ela dentro de um hospital referenciado com condições de atender a nossa vítima. Sendo assim, a gente fica pensando, quais seriam os tipos de atendimento ao politraumatizado, né? Então, o que a gente precisa sempre saber quando a gente pensa num paciente vítima de politrauma? Qual a cena do trauma para deslocar a equipe certa? Se for, que nem eu disse, uma queda de moto, é fácil, é tranquilo. Eu desloco uma ambulância normal e eu consigo atender a vítima. Agora, se a minha central passa, que foi uma colisão entre uma moto e uma carreta, opa, peraí, eu já fico preocupado. Poxa, eu acho que o motoqueiro não vai se dar bem batendo com uma carreta. Geralmente não são colisões de baixa energia. E daí muda um pouquinho minha perspectiva, porque eu tenho que deslocar uma equipe com uma qualidade melhor, com recursos melhor a atender esse motoqueiro. Geralmente da carreta eu vou falar, bom, a carreta é grande, não deve ter acontecido muita coisa com o motorista. Mas o motociclista, provavelmente ele foi muito prejudicado pelo trauma. E daí eu desloco uma equipe de suporte avançado, muitas vezes, para ter o atendimento melhor. É claro, existem vários tipos de equipe para ser deslocada. Então, uma suporte básico de vida, eu tenho pessoas leigas treinadas para dar um suporte inicial de vida. Então, eu gosto muito de dar o exemplo do desfibrilador. O suporte básico de vida, ele não tem um desfibrilador para ser usado, mas ele tem um DEA, que é o desfibrilador automático. Então, ele pode dar um tratamento de choque cardíaco em pacientes que estão necessitando disso, com pessoas leigas treinadas. Eu gosto sempre de lembrar que esse DEA é aquele que, quando nós vamos viajar, passamos lá no aeroporto, tem um aparelhinho lá pendurado, DEA, locais de alta concentração de pessoas, acima de 2.000 pessoas dia, por lei hoje tem que ter um DEA. Então, eu gosto sempre de lembrar essa parte. O suporte avançado de vida, nós temos médicos e enfermeiros, obrigatoriamente, isso é aquela portaria 2048 que rege qual que é a composição das equipes. Eu tenho as equipes de resgate, a diferença da equipe de resgate é porque ela foi feita através de técnicas de salvamento. Então é onde aquela vítima vai estar pendurada, um carro está pendurado, caiu dentro d'água, ou primeiros socorros, muitas vezes equipes leigas. Então, quando eu penso que a minha central está me passando uma informação do tipo, tivemos uma colisão entre uma carreta e um carro, a primeira coisa que vem na minha cabeça é esse tipo de cena. Um choque de alta energia, uma colisão frontal. Então nós precisamos saber. A colisão foi de lado, a colisão foi na frente do veículo. Quantas pessoas estavam dentro do veículo? Para eu começar a entender o quanto de recurso eu preciso deslocar para atender essa cena com qualidade. Será que uma ambulância dá? Será que 2 ambulâncias resolvem? Será que eu preciso deslocar uma aeronave até o local? E vamos lembrar de outra coisa importante. Às vezes, essa colisão frontal entre um carro e uma carreta foi muito maior ou muito pior do que eu estou imaginando. E gosto sempre de chamar a atenção. E lá atrás? O fluxo está desviado ou pode ter batido outra carreta lá atrás? Então, eu gosto sempre de ficar reclamando. Perdendo tempo, mas porque a gente precisa dessa informação. Qual o tipo de informação? Beleza, vamos lá.
Então, pessoal, o mais importante... Estão me ouvindo bem? Tá ok? Então, a parte mais importante é saber da central qual o tipo de colisão. Se foi uma colisão entre uma carreta e um veículo frontal, normal, quantas pessoas tinham dentro do veículo, né? Ou se foi um outro tipo de colisão, de alta energia. Como que estão as vítimas desse veículo? As vítimas estão por lá. E muitas vezes é catastrófica a situação, né? Eu tenho inúmeras vítimas graves na cena, e eu tenho certeza que um veículo, dois, três veículos, podendo ser básico ou avançado, com médico ou semi-avançado, não vai dar conta de atender todas aquelas vítimas que estão na cena. Então, eu tenho que deslocar todo o meu recurso para aquela cena. Eu preciso acionar bombeiro. Se eu estou numa empresa concessionada, eu aciono o serviço da empresa. Eu preciso tentar deslocar todas as pessoas a fim de dar o melhor cuidado a essas vítimas. E é claro, quando a gente vê uma cena dessa, existem protocolos para atendimento de situações de cena com múltiplas vítimas. Então, existe um protocolo chamado protocolo START, onde a gente dá prioridade às vítimas conforme eu vou ganhando recurso ou conforme as vítimas vão evoluindo para melhor, para pior, e eu consigo deslocar essas vítimas. Então, esse tipo de informação é importantíssima, porque muitas vezes a gente pode ser acionado porque teve uma lesão pequena a vítima. Ela caiu da moto e só deu uma escoriadinha no dedo. E muitas vezes, essa vítima está presa embaixo de um veículo, com um trauma muito importante, com uma lesão muito importante do membro, sangrando, podendo acontecer até um choque hipovolêmico, tá? E necessidade, talvez, de uma RCP e a gente perder essa vítima. Gosto de chamar a atenção desse trauma que está aqui na tela, que foi um trauma atendido por alguns colegas, e o leigo que estava no local informando foi orientado a fazer um torniquete na perna da vítima, porque era um sangramento com alto fluxo de volume, e a vítima já apresentava alguns sinais de choque hipovolêmico grau 3. Então, esse leigo que estava no local, informando a gente da necessidade, já fez o primeiro cuidado da vítima. Então, eu acho isso fantástico. Dando seguimento no atendimento, então, já pensando quando a gente chega na cena, estamos chegando na cena para atender esse paciente politraumatizado. Nós temos um princípio, que se chama princípio dos 3 S's. Primeiro princípio, nós precisamos, diante do trauma que a gente chegou, saber estratificar qual que é a segurança daquela cena. Então, eu preciso entender, bom, esse carro que colidiu contra uma mureta, né? Ele está seguro para minha equipe entrar dentro dele e atender a vítima que está dentro dele? Será que esse veículo não tem chance de cair? Então, muitas vezes, a gente chega na cena extremamente ansiosos, né, para iniciar o atendimento o quanto antes, para garantir aquela hora ouro que nós estamos discutindo do nosso paciente. E, às vezes, nós não temos segurança na cena. Então, esse veículo está pendurado em cima de um pontilhão de aproximadamente 12 metros. Então, imagina se o nosso socorrista, que está dando cuidado a essa vítima, ele cai. Isso é muito grave. Então, nós precisamos, primeiro, ter a segurança de cena, tá? Saber a situação que está nessa vítima e saber qual a cena que a gente está diante disso. Feito isso, nós precisamos também conhecer de carro. Eu brinco que eu sou um apaixonado por carro, tenho até um golzinho quadrado desse daí. Tá um pouquinho melhor que esse, não tá tão amassado. Mas nós precisamos saber, esse carro, ele tinha dispositivo de airbag? No caso desse veículo, ele não tem dispositivo de airbag. Então, nós sabemos que numa colisão frontal, como essa, a vítima foi extremamente arremessada contra o volante, contra o painel. Olhem, reparem, ó, nós temos o tampão de som traseiro aqui em cima do capô. Será que esse tampão veio voando lá de trás até aqui na frente? Será que pegou na cabeça dessa vítima esse tampão?
E gostaria de chamar a atenção mais uma coisa. Como que esse carro veio parar aqui? Será que ele saiu da pista, decolou, passou por cima de um guarda-reio e colidiu de frente? Então, a situação, a cena, saber como que esse veículo veio parar aqui é extremamente importante. A partir da segurança da cena, a partir da situação que está a nossa vítima e como está a nossa vítima, está dentro do veículo, está fora, caiu lá embaixo na ribanceira, com a cena que nós estamos defendendo, nós entramos no pensamento do veículo, que é a questão do airbag. O airbag, nós temos que lembrar um ponto. Veículos que acabam colidindo e que possuem dispositivo de airbag, eles salvam muito a vida das vítimas lá dentro. Só que eles podem virar uma arma contra nós socorristas. A partir do momento que a gente entra dentro de um veículo, nós temos que ter certeza que esse airbag não vai disparar. Porque o que pode ter acontecido? Muitas vezes algum airbag não disparou. Teve um tipo de colisão lateral, esse airbag não disparou. E quando nós estamos dentro do veículo atendendo a vítima, esse airbag dispara. Então nós temos um choque muito grande do airbag contra um socorrista ou outra vítima que está lá. E daí nós estamos produzindo mais uma vítima. Então nós usamos existe um aplicativo que o Grau de São Paulo gosta de usar, que é esse Rescue Share Brasil, onde nesse aplicativo existem todos os tipos de veículo, aonde estão dispostos cada airbag e o mais importante, onde está a bateria. Então, quando nós vamos atender o veículo, a segurança de cena também se dá quando nós vamos lá no polo da bateria e nós cortamos o fio, o polo da bateria. Porque um airbag é um dispositivo elétrico, ele é deflagrado de forma elétrica. Então, a partir do momento que eu não tenho energia dentro do carro, eu fico tranquilo desse airbag não produzir uma lesão contra a nossa equipe que está lá dentro. Então, uma outra cena é saber da situação que está uma vítima. Então, nessa figura, é uma vítima atendendo no nosso trecho, né? Então, nós temos nossa equipe que está lá atendendo as vítimas. Então, nós temos duas vítimas dentro. Nós temos um motorista e nós tínhamos um ocupante, sendo que uma das nossas integrantes está lá dentro do veículo, já com colar, fazendo o primeiro atendimento, imobilizando, oferecendo oxigênio, todo o protocolo que nós vamos discorrer daqui a pouquinho. Só que essas vítimas estavam presas nas ferragens. E quando nós dilatávamos a gabine de um lado, ela prendia o motorista do outro. Quando nós vínhamos do lado do motorista e tentávamos desprender eles das ferragens, prendia o pé do acompanhante. Então, existe todo um planejamento da cena, existe todo um estudo da cena para saber qual que é a melhor forma de eu abordar essas vítimas para retirá-las de dentro da cena. Então, nesse caso desse veículo, a gente acabou tendo que aguardar um pouquinho mais de recurso para poder atender essas vítimas. E diante disso, agora sim, a gente começa a atender as vítimas. Então, para atendimento das vítimas, nós temos alguns protocolos. Nós temos o ATLS, né, que é o atendimento ao trauma em si, e são cursos extremamente sistematizados, e esses cursos nos dão um pouquinho de gabarito, dão um pouquinho de experiência, dão um pouquinho de mão, nós atendermos as vítimas. Então, existe o PHTLS, que é o atendimento pré-hospitalar, também fantástico. Existe o ACLS, que deve ser do conhecimento da maioria de vocês, sobre o atendimento de suporte avançado cardiovascular, e o suporte avançado cardiovascular em pediatria, que nós chamamos de PAUS. É uma sugestão que eu dou a todos os alunos, quando estiverem formando, façam esses cursos, porque deixa a gente com uma confiança muito boa, deixa a gente com uma mão, com uma tranquilidade em atender as nossas vítimas. E o objetivo de todo esse tratamento é tratar conforme a necessidade. Eu tenho que ter um objetivo bem definido para a base de tratamento. Então, primeiro, né, determinar a condição do doente, classificar o doente, como que o doente está, fundamentar a decisão que vai ser tomada. Por que eu vou tirar esse doente de dentro de um veículo? Como que eu vou tirar esse doente de dentro do veículo? Como que eu vou estabilizar esse doente? Muitas vezes, nós chegamos numa cena que o doente está em gasping, ele está num estágio pré-parada cardiorrespiratória.
Então, muitas vezes, a prioridade em tirar ele de dentro do veículo, sem um cuidado tão com excelência, é muito maior do que eu ter estabilidade, saber que essa vítima não vai parar, não vai ter uma parada cardiorrespiratória dentro do veículo que está encarcerada, que tá presa em ferragem, para eu ir tratando ela lá dentro. Então, eu tenho uma prioridade. Ou eu tiro primeiro, ou eu trato primeiro. E as coisas podem acontecendo, sim, juntas, né? A fim do quê? A fim sempre de minimizar o tempo na cena. Eu tenho que sempre pensar, eu tenho que atender meu paciente na hora ouro. Por que isso? Porque a gente viu que isso diminui a tríade da letalidade do trauma, onde a gente tem a coagulopatia como uma das pontas, a acidose metabólica em outra e a hipotermia. Então, essas coisas acabam acontecendo junto, elas acabam, a vítima acaba sofrendo das três coisas junto. Então, a hipotermia, eu consigo começar a tratar ela, a coagulopatia, eu posso hidratar até uma tomada de uma segunda decisão, mas eu não tenho tanta mão em cima da coagulopatia, assim como da acidose. Então, muitas vezes eu só disponho de uma hidratação, de tratar um choque do paciente, né, tratando a acidose e a coagulopatia, enquanto no outro braço eu consigo tratar a hipotermia do paciente com cobertor, ou muitas vezes mesmo com soro quente. A gente não faz soro frio no trauma, a gente acaba fazendo soro na temperatura do paciente. Sendo assim, nós agora, enfim, ainda bem, né, vamos começar a atender a nossa vítima. Então, pessoal, com a cena segura, a equipe paramentada, risco estratificado, estratégia traçada, agora sim nós iniciamos o atendimento. E esse mnemônico do atendimento do politrauma, que é o ABCDE, atualizado no PHTLS, que é o atendimento pró-hospitalar da 9ª edição, ele traz agora o XABCDE. Então, o X, a primeira coisa que nós tratamos vai ser as hemorragias. Então, nesse mnemônico, a gente trata seguindo metas e objetivos. Então, como que nós conseguimos? Nós fazemos uma avaliação de cada letra dessa. Então, o X é o sangramento, o A via aérea, o B, o briefing, a ventilação do paciente, o C, de cardiovascular, sangramentos, o D, do estado neurológico da vítima, e o E, da exposição. Então, cada ponto desse que eu vou passando, eu identifico o problema e trato. Então, muitas vezes, não adianta eu chegar na cena e olhar se a vítima está com um monte de ralado, se ela não está respirando. Não adianta eu olhar a vítima se ela tem um corte pequeno nas pernas, no braço, uma fratura de braço, se ela não está respirando. Então, assim, nós definimos metas e tratamos por metas. Fiz uma meta, eu resolvo a outra. Então, por exemplo, eu cheguei lá e existe aquela laceração da perna, trazida dos nossos slides anteriores, do nosso motociclista que colidiu com a carreta. Então, estava sangrando muito no local. Nós optamos por fazer um torniquete. Gostaria de só colocar um importante detalhe. Um torniquete ele não tem mais uma recomendação tão forte como tinha antes. Mas, em sangramentos com risco de perda volêmica acentuada, onde traga risco de choque para o nosso paciente, nós temos sim a autorização de fazer um torniquete nesse paciente. Feito isso, passamos para as vias aéreas, né? Está respirando, não está respirando, preciso determinar, preciso estabilizar, preciso garantir uma via aérea do meu paciente, preciso entubar meu paciente. Briefing, boa ventilação. Nosso paciente está ventilando, existe algum pneumotórax hipertensivo, algum hemotórax que não está deixando o meu paciente respirar. C, de circulation, né? Como que está a circulação do meu paciente? Existe alguma outra hemorragia secundária a ser contida? Então, se o paciente muitas vezes perdeu 2, 3 dedos, eu não vou iniciar o atendimento do meu paciente fazendo uma contenção do sangramento desses 2 dedos. Por quê? Porque é um sangramento pequeno, que não traz risco de vida a ele, o sangramento desses 2 dedos. Então, eu começo lá na via aérea, B de briefing da ventilação, a circulação do nosso paciente, passo para o D da disfunção neurológica,
Meu paciente está acordado, está desacordado? Qual a escala de coma de Glasgow do meu paciente, né? O Glasgow é uma coisa, tem que ser basal na cabeça das pessoas. Quando nós falamos o Glasgow, o paciente está num Glasgow 10. Opa, já está rebaixando, o que aconteceu? O paciente está num Glasgow 8. Quando ele já me fala em Glasgow 8, eu já tenho certeza que esse paciente precisa de um tubo, precisa garantir uma via aérea adequada nesse paciente. E a letra E, de exposição. Eu vou expor a vítima, tá? Eu vou ver as outras lesões dessa vítima. Eu não vou deixar a vítima exposta aos curiosos, né? Mas hoje que tem muita máquina fotográfica, celular, todo mundo fica naquela situação extremamente indelicada, filmando, batendo forte, uma das vítimas agoniando ali no chão. Isso deixa a gente um pouquinho chateado. Então, expõe a vítima para você ver as lesões e imediatamente já contém a hipotermia. Coloca um cobertor térmico nessa vítima, a fim de garantir um cuidado dela. Feito isso, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos fundamentais que nós tivemos agora no ATLS. Nós tivemos uma atualização do ATLS, que é o trauma avançado, né? E mudaram alguns conceitos. E a mudança desses conceitos foram cardinais para um melhor atendimento da nossa vítima. Sendo eles que na última atualização agora de 2019 do ATLS, né, nós tivemos que a intubação orotraqueal de sequência rápida, ela mudou um pouquinho a nomenclatura, ela virou assistida por drogas. Então, a gente precisa usar droga para intubar a nossa vítima na cena, tá? Intubar no seco, o que eu brinco na nossa emergência com nossos internos. Intubar o paciente no guspe, ninguém merece. Quer passar aquele guspezinho ali no tubo e intubar não deve ser muito satisfatório para ninguém. Então, saber usar as drogas, usar as drogas com qualidade, tá? Porque o nosso doente sofra o menos possível esse procedimento traumático que é passar um tubo lá dentro da via respiratória do nosso paciente. Recomenda-se a videolaringoscopia para intubação. Então, a tecnologia trouxe os videolaringoscópicos, ainda bastante caro na nossa realidade, mas assim, de uma qualidade técnica maravilhosa. Então, na nossa experiência aqui com os nossos internos, nós temos videolaringoscópico, né? Eu tenho pessoal, não é da universidade ainda, mas quando eles têm necessidade, para eles aprenderem a intubar, nós usamos. Provavelmente, eu ficaria muito feliz que tenha algum aluno nosso assistindo a nossa apresentação hoje aqui, eles devem estar balançando a cabecinha lá. A lesão de árvore traqueobrônquica também passa a ser uma lesão ameaçadora à vida. E um ponto fundamental que aconteceu na última atualização, a retirada do colar cervical. Então agora, nós temos autorização para retirar o colar cervical da nossa vítima no local, se nós tivermos alguns critérios. Então, existem duas regras, a regra canadense e a regra Nexus, que nós temos critérios nessas regras para saber se eu posso tirar o colar cervical da minha vítima na cena. Obviamente, se foi uma colisão de moto, alta energia, e o paciente possui algum adendo que não permita essa retirada, é claro, eu não vou retirar, vamos levar para o hospital com qualidade. Mas eu não sou mais obrigado a colocar e manter esse colar cervical em todas as vítimas. Então, eu sempre gosto de colocar assim, o paciente está em Glasgow 15, não está alcoolizado e não tem dor cervical, ok, eu estou autorizado a retirar esse colar cervical e deslocar o meu atendimento até o hospital com a minha vítima sem colar. Na letra B do briefing da ventilação, a atualização foi que mudou o local de punção do tórax, que antigamente era na linha M clavicular média, né, segundo espaço intercostal, nós fazíamos a descompressão do tórax, colocávamos lá a agulha, o tal do Gelco 14, para tratar esse paciente do pneumotórax. Agora não, a gente vai lá no quinto espaço intercostal, então esse espaço fica na linha mamária da auréola, tá, do mamilo, e nós fazemos ali o local da descompressão. Lembrar que em crianças, pelo PAUS, né, que é quem dita o atendimento às crianças politraumatizadas, as crianças com necessidade de suporte cardiovascular avançado,
a drenagem a descompreensão, a punção de tórax das crianças ainda continua no segundo espaço semiclavicular. E isso aqui é questão de prova uma atrás da outra. Então, quem já pensa em fazer cirurgia, fazer emergência, né, especialidade linda, nova, que está aí, tem que lembrar desse detalhezinho que cai bastante nas provas. A drenagem, então, deve ser feita com drenos de menor calibre, então de 28 a 32 French. Antes nós usávamos drenos mais calibrosos, a gente não usava drenos mais finos, né? O que dificulta um pouco a técnica, ainda mais na cena de emergência. Pensem vocês, tiramos uma vítima grave de dentro de um veículo e precisamos drenar o tórax. Ali na cena, ali no local, tá em cima de uma maca, muitas vezes no chão, tá? Não dá tempo de colocar dentro da viatura para fazer, ou às vezes é do lado direito, e dentro das viaturas nós não conseguimos transitar do lado da maca, do lado direito, então nós temos que fazer esse procedimento ali mesmo, tá? E o tórax instável passa a ser uma lesão potencialmente ameaçadora da vida, na parte de B. Já na parte da circulação, a atualização foi bem pontual. Quando nós pegávamos esses atendimentos, esses politraumas e levávamos para o hospital, já no caminho a gente fazia 1, 2 litros de soro. Vamos fazendo soro nessas vítimas. E hoje não. A gente viu que a hipervolemia desses pacientes acaba sendo prejudicada, acaba sendo prejudicial à vítima. Então, a recomendação passou para somente 1 litro de cristalóide no atendimento dessa vítima, até chegar no hospital, sendo que somente um acesso periférico. Então, pessoal, estamos retornando. Todo mundo deu tempo de tomar o cafezinho, a água, né? Ok? Estão ouvindo a gente? Dá um okzinho aí no chat aí, só dando positivo, que estão escutando. Bom, pessoal, então vamos lá. Dando continuidade na letra C, né? Na letra C, que é a parte cardiovascular que é avaliada. Mudou, então, como havíamos colocado, a reposição volêmica, né? Quando nós pegávamos um politrauma, a gente fazia bastante volume nesse paciente. Então, hoje a recomendação passou de 2 litros, que a gente acabava fazendo, para somente 1 litro em um acesso periférico. A recomendação anterior eram 2 acessos periféricos calibrosos. Então, quando nós falamos calibroso, a gente pensa já naquele Gelco 14, naquele Gelco 10, né, de hemotransfusão, para quem já foi doar sangue. Então, a recomendação agora é 1 acesso, 1 litro de soro eu estou autorizado a fazer, e um gel com uma agulha um pouquinho menor. E se o meu doente, se o meu politrauma necessita de mais disso, eu tenho que pensar já em hemotransfundir o meu paciente. Outra mudança fantástica que teve, né, as definições de hemotransfusão maciça. Ela é definida agora quando minha vítima precisa de mais de 10 bolsas, mais de 10 concentrados de hemácias em 24 horas, ou mais que 4 bolsas em apenas 1 hora. E aquela regra antiga que nós tínhamos 3:1, nós falávamos, para cada 3 litros perdidos no trauma, de sangue. Então a vítima teve uma colisão, moto carreta, perdeu 3 litros no local, eu só preciso repor 1. Não, ela caiu por terra. Agora é o mnemônico 1:1:1. Eu faço 1 litro de cristalóide para 1 plasma, para 1 concentrado de hemácia, para 1 unidade de plaqueta. Então, sendo assim, eu não dou mais para o meu paciente somente hidratação. Eu não dou só volume. Eu dou hemácia para ser transportado ao oxigênio, eu dou plasma fresco para tentar conter os sangramentos imediatos e plaqueta para eu ter quantidade, para eu ter material, para eu ter base para conseguir uma coagulação boa nos sangramentos desse paciente, tá? Outro ponto importantíssimo é o uso do ácido transexâmico, o tal do Transamin, quem já teve experiência dentro do hospital. Pode ser usado, tá? Tanto no pré-hospitalar. E outra situação bem importante para a gente lembrar é com relação aos queimados, tá? Existe uma fórmula chamada fórmula de Parkland, que nós calculamos a quantidade desse queimado para fazer hidratação nele. E a diferença do atendimento ao politraumatizado é que quando essa vítima tá queimada no pré-hospitalar ou até a chegada da emergência, nós modificamos a fórmula para 2 vezes o peso, vezes a quantidade de superfície queimada desse paciente. Isso me retrata a quantidade de volume que eu preciso fazer no paciente. É diferente de um queimado
que queimou fazendo um churrasco com álcool e foi para uma emergência. Esse paciente, a fórmula de Parkland, ela ainda fala a respeito de 4 vezes o peso vezes a superfície corporal. Então, essa é uma mudança bem categórica, importante, todas corroborando com o objetivo de manter meu paciente euvolêmico. Na letra D, de estados neurológicos, né, de disfunção neurológica, nós temos a respeito da escala de coma de Glasgow. Houve uma modificação. A resposta motora do meu paciente, né, então lembrar da Glasgow para quem não tem muita intimidade com ela. Nós vemos a resposta ocular, nós vemos a resposta motora e nós vemos a resposta de fala. O paciente fala, não fala, fala palavras inadequadas, somente resmunga no local. Então, a resposta motora passa a ser a pressão e não a dor. Então, eu vou agora fazer uma pressão sobre o leito unguial ou sobre a região suborbitária dos pacientes. Nada de ficar lixando o tórax do paciente com a mão, nada de pegar o mamilo do paciente e rodar para ver se o paciente sente dor. Isso é extremamente deselegante, né? Imagina você fazendo um atendimento lá ao politraumatizado, tudo lindo, ótimo, bem informado, e você apertando o mamilo do paciente para ver se ele responde a dor, para você classificar o Glasgow. Extremamente deselegante. Então, mudaram isso, então nós ficamos bem felizes com essa mudança, nós emergencistas. Além disso, alguns outros pontos importantes que chegaram nessa atualização, na 10ª edição do ATLS, vale ressaltar que é uma atualização ainda em inglês, não existe uma atualização em português. Nós temos, sim, o ATLS, o curso, se eu não me engano, sem fazer propaganda, em São Paulo, em alguns hospitais, grandes centros, tá? Mas ainda é a 9ª edição. E o ultrassom portátil foi a grande revolução, né? Então, a recomendação desses ultrassons que eles conectam no celular, sejam por fio, alguns mais modernos até via Bluetooth, eles conectam no aparelho celular, em tablet. Então, isso a gente faz na hora. O Grau, né, o Serviço Aéreo de São Paulo, que faz resgate, então, as aeronaves, elas já detêm dentro das aeronaves dela os ultrassons portáteis. E daí, a gente consegue fazer um diagnóstico melhor desse nosso paciente. A gente sabe se ele tem um hemotórax, sabe se ele tem um pneumotórax, sabe se ele tem um sangramento na cavidade abdominal, né? Então, um ponto importante que caiu foi o lavado peritoneal, que ele acabou ficando para um segundo plano, já que nós temos o ultrassom. Não excluiu ele, né? Mas ele acaba ficando lá. A laparoscopia é uma recomendação ao trauma penetrante. Então, existe uma penetração em tórax, em abdômen do paciente. Esse paciente tem uma recomendação para fazer uma laparoscopia nesse paciente. A fratura de pelve com choque hipovolêmico é uma situação grave e ela possui agora uma indicação de arteriografia. E no idoso, muito cuidado, né? Idosos caem de alturas, cai da cadeira, cai da cama, né? O risco do trauma pélvico é 4 vezes maior para óbito nesses pacientes. Então, o trauma no idoso acaba matando muito. E daí, mais um ponto bem importante no nosso atendimento ao politraumatizado. Antes, quando nós identificávamos um pneumotórax, no pré mesmo hospitalar, né? Então, tirei a vítima de dentro do veículo, identifiquei um pneumotórax, já tinha que fazer a drenagem. Agora não. Esse dreno, ele se postergou um pouquinho, ou você drena na cena. Se você possui um pneumotórax hipertensivo, que é uma situação de urgência, e eu preciso drenar esse tórax da minha vítima, ou se eu vou precisar botar ele em ventilação mecânica. Se até mesmo dentro da ambulância, eu vou ter que ventilar o meu paciente a fim de eu fazer o transporte dele. Aí sim tem uma recomendação desse tórax ser drenado, tá? Eu gosto sempre de lembrar que o pneumotórax hipertensivo, ele está nas situações críticas, urgências, que tem que ser tratada na hora. Não, diagnóstico de pneumotórax hipertensivo não é radiológico, é clínico. Tem que identificar, porque senão a nossa vítima morre no local, tá? E quando a gente vai transferir em definitivo esse paciente? Quando a gente usa o mnemônico SBAR,
quando a gente tem uma situação controlada, quando a gente tem uma equipe de retaguarda já esperando a nossa vítima, quando eu consigo dar o tratamento e eu reconheço que no local que eu vou levar a minha vítima, tem condição de dar um tratamento para esse meu paciente. Então, eu estou com estratégias baseadas em objetivos muito bem definidos. Eu consigo ver o que eu quero para eu fazer o tratamento agora. Então, o que eu penso na minha cabeça? Hora que eu já peguei essa vítima, eu estou tirando ele dentro do veículo, eu estou tratando a minha vítima lá dentro do veículo. Qual a urgência de eu tirar ele dentro do veículo? Será que eu tirar ele de dentro do veículo é a prioridade? Ou será que eu atender ele dentro do veículo é a prioridade? E aqui eu trago uma cena para vocês, lá daquele trauma anterior que eu mostrei. Olha só, nós temos a colisão, nós temos a nossa vítima lá dentro do veículo, e ela já está sendo cuidada por um outro integrante. Já está sendo ofertado oxigênio para essa vítima, né? E eu ainda não tirei a carreta dali. Isso não vai mudar a perspectiva da minha vítima. Mas essa vítima, essa cena e a situação, ela já foi avaliada, perfeito? Qual vai ser o cuidado para eu retirar minha vítima lá de dentro? Então, volta àquela situação que a gente estava falando, lembra? Quando eu abri a gabine de um lado para soltar uma vítima, eu prendi ainda mais o motorista do outro. Quando eu tentava tirar o motorista cortando a gabine, eu prendia mais o passageiro, que estavam presos pelos pés. Então, nós esperamos uma outra equipe, nós acionamos uma segunda equipe quando chegou na cena, a fim das duas equipes para retirar nossas vítimas. Então, prestem atenção nessa imagem. Ó. De um lado, eu tenho as mangueiras no chão e tenho o desencarcerador com o expansor lá do lado do motorista, abrindo a gabine. E desse lado aqui, eu tenho um outro expansor, é um expansor hidráulico, portátil, que eu consigo abrir a gabine desse lado. Então, nós empurramos as gabines dos dois lados, para soltar as duas vítimas ao mesmo tempo. Não para ficar bonito, porque elas tinham essa necessidade. Só que muito antes de nós tirarmos as vítimas que estavam encarceradas dentro do veículo, nós já a tratamos. Então, nós definimos o objetivo e fomos tratando conforme a nossa estratégia. E daí, como que a gente tira as vítimas lá de dentro? Existem inúmeros dispositivos. Eu trago mostrando para vocês o tal do CAD. CAD é um dispositivo que eu preservo a integridade da coluna já na tirada da minha vítima de dentro do veículo. Tá? Um dispositivo que está um pouquinho em desuso agora. Eu posso tirar minha vítima sentada, ou às vezes usar a famosa e velha e boa prancha. Tiro o paciente pela prancha. Mas tiro como? Tiro o paciente sentado na prancha, tiro o paciente em ângulo zero na prancha. Então, isso existe todo um treinamento, toda uma discussão da equipe e planejamento para nós tirarmos a nossa vítima com o maior cuidado possível, com o melhor tratamento possível. E isso faz da boa qualidade. Junto com a avaliação primária que é aquele X, A, B, C, D, E, que nós havíamos falado, nós temos a avaliação secundária, que é uma história mais ampla, né? Então eu vou elencar as alergias que o meu paciente tem, se ele usa algum remédio ou não, se ele tem uma insuficiência cardíaca, pressão alta, diabetes, o que ele tem, qual o passado clínico do meu paciente, se ele tem alguma doença de base, se ele comeu agora ou não, já visando uma necessidade de uma manutenção da via aérea, e o ambiente da vítima. Onde que a minha vítima estava? Entendeu? O senhor estava onde? Eu estava num boteco bebendo. Bom, ela tem um nível de álcool nessa vítima, então isso muda um pouquinho as nossas estratégias, a segurança do negócio. E todo o tratamento possível antes do transporte. Eu trato a minha vítima antes de transportar. Quem leva corpo é funerária. Eu sempre brinco e falo isso. Nós não levamos corpo, nós levamos vítimas. E vítimas que precisam da gente. Então, eu trato a minha vítima, eu garanto via aérea, eu garanto estabilidade da minha vítima para depois transportar. Né? O exemplo que eu sempre gosto de trazer é esse helicóptero. Quando eu coloco a vítima dentro do helicóptero, eu não tenho espaço. Nós vamos agachado dentro do helicóptero para transportar a vítima. Quando eu coloco a vítima dentro da ambulância, eu não tenho espaço para transportar a vítima lá dentro. Eu não consigo acessar a vítima pelo outro lado. Então, eu tenho que estar com a minha vítima dentro da ambulância extremamente tratada. Eu tenho que ter resolutibilidade e objetivo no transporte e no cuidado dela. Então, todos os procedimentos são feitos antes de eu entrar dentro do veículo. Tá? E eu sempre fico na dúvida. Esse transporte
atrasa a chance de vida? Meu objetivo está dentro de um hospital ou eu tenho tudo aqui na minha mão para tratar a minha vítima? Então, esse é o ponto que a gente faz. Quando nós estamos no suporte avançado, dentro de uma UTI móvel, nós temos essa qualidade de dar um tratamento adequado para o meu paciente. E lembrar sempre, pessoal, segurança de equipe em primeiro lugar. Os integrantes do resgate vão sentado com cinto, porque se essa ambulância bate, capota, cai, eu tenho mais um monte de vítimas lá dentro. E é importantíssimo eu sempre lembrar de avisar o hospital de referência que eu estou levando. Olha, hospital, estou levando 1, 2 vítimas graves, precisam de sangue, precisam de um cirurgião, para a equipe se preparar e dar o melhor tratamento para o meu paciente. E assim, o princípio da maleficência, eu preciso estudar, eu preciso ver, eu preciso aprender, eu preciso ver os outros fazendo, para não fazer mal com o meu paciente. Eu gosto sempre de trazer aqui, né, o seu Madruga olhando essa cena, achando que o nosso amigo que está com o colar no pescoço aqui parece alguém de filme, né? Ou, muitas vezes, a situação de uma RCP dessa. Eu vou pedir a gentileza da coordenação de colocar o videozinho. Então, no videozinho, a gente consegue ver um integrante fazendo uma RCP num boneco em treinamento e ele dá um tapa na cara do boneco. Então a gente fica pensando, poxa, será que a massagem não está resolvendo e é o tapa na cara que vai resolver dessa vítima? Isso é extremamente desagradável, né? Deixa a gente, assim, com uma dor no coração ver uma cena dessa. Então, pessoal, eu trago um recado, já acabando a minha apresentação, meu momento aqui com vocês, que a gente sempre precisa treinar. Nunca sabemos quando vamos nos deparar com uma situação de risco de morte, e muito menos saberemos quem será a vítima. A gente nunca sabe quem que vai ser a vítima, se é alguém desconhecido, se vai ser algum ente da família nossa que foi viajar e precisa de um atendimento, que precisa de um cuidado. Então, isso é fundamental, temos que treinar. Essa imagem que eu trago para vocês é do nosso grupo, né, do projeto Vida sobre Vida, que nós levamos a escolas, empresas, asilos, outras instituições, um treinamento de suporte básico de vida. Nós ensinamos, quando nós deparamos com uma vítima caída ao solo, o que nós temos que fazer. Então, nós temos os bonecos adultos, as crianças, nós temos o DEA de treinamento para realizar esse tipo de treinamento, e termino com a mensagem que não existe idade para a gente treinar, para a gente aprender, para a gente cuidar. Esse exemplo é meu filho, é Benício, e ele já sabe usar o DEA automático, como qualquer pessoa leiga deveria já saber, caso alguém precise desse tratamento. Deixo aqui meu grande abraço, deixo aqui meu agradecimento imenso à coordenação dessa liga, ao professor Pedro, pela oportunidade de aprender um pouquinho, de discutir um pouquinho com vocês. Deixo meus contatos, meu telefone, deixo os Instagrams pessoal e da liga, e do nosso projeto, e o meu grande abraço a todos vocês. Obrigado. Dr. Rafael, nós, em nome da LAET, gostaríamos de agradecer imensamente você por essa excelente explanação que você deu para a gente sobre esse atendimento inicial ao politraumatizado. Com certeza, esse conhecimento que é fundamental na construção do profissional da saúde, né, como um todo, toda essa sua explanação vai ser enriquecedor para todos nós. Gostaria de agradecer em nome de toda a LAET mesmo, por todo esse momento, onde a gente pôde perceber, né, que na verdade o atendimento, né, dessas situações não é só aquela coisa sistematizada, né, do X, A, B, C, D, na verdade envolve toda uma logística, todo um conceito, uma organização por trás disso, e com certeza o senhor conseguiu passar isso para a gente de uma maneira excepcional, viu, a gente agradece mesmo. Agradeço, agora muito obrigado, tem algumas perguntas, né, vamos ver se a gente ajuda. Temos algumas perguntas sim, professor. Vamos selecionar uma aqui, Dr. Rafael, por que a ventilação com pressão positiva em paciente com pneumotórax simples pode fazer o paciente evoluir com pneumotórax hipertensivo? Obrigada. Isso, a ventilação com a PIP, né, que é com aquela pressão residual dentro do pulmão,
onde a gente quer que o pulmão não colabe, então a gente quer manter uma pressão dentro do alvéolo pulmonar para esse alvéolo permanecer aberto, nós estamos forçando mais o parênquima pulmonar, né? Então a gente está forçando mais esse pulmão, então corre o risco da gente aumentar esse pneumotórax, ou muitas vezes evoluir desse pneumotórax simples, que pode aguardar, que pode esperar, dá tempo de fazer a hora ouro tranquilo, e muitas vezes não é com necessidade cirúrgica de ser drenado, evoluir para um pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo, nós temos bastante ar dentro do tórax e existe uma repercussão hemodinâmica muito importante. Então, geralmente, esse paciente vai cursar com alterações dos sinais vitais, pode cursar com rebaixamento de nível de consciência e traz isso como uma emergência. Tem que ser tratada ali, na hora, tem que ser resolvida. Muito obrigado. Vamos selecionar aqui outra pergunta, doutor. Sobre a retirada do colar cervical, por que a necessidade do paciente estar em Glasgow 15 e sem sinais de embriaguez? Porque, assim, existem os protocolos, né? Então, existe a regra canadense e anexos que traz os critérios para a gente tirar esse colar na cena. Então, muitas vezes, o cara saiu à noite com a moto, passou num boteco, bebeu umas par, foi para a festinha, foi para a chopada dos calouros, né? Saiu lá da chopada dos calouros, bebeu um pouco, tal, quem sabe, e bateu de moto. Então, muitas vezes, essa vítima está falando, não, eu estou bem, está tudo bem, mas ela está alcoolizada, então a gente não sabe até que ponto ela está falando a verdade ou mentindo. Então, isso é um dos pontos que a gente leva com extrema necessidade. O outro é o Glasgow. Então, se uma vítima está sonolenta, ela não tem uma confiabilidade da informação que ela está passando para nós retirarmos o colar sem um exame complementar, por exemplo, o raio-x. Então, na cena, nós levamos isso bem a sério, né? Porque nós precisamos preservar essa cervical da nossa vítima. Até porque se tiver uma lesão, essa vítima vai ficar paraplégica para o resto da vida. Imagina, a vítima não aconteceu nada na lesão, mas daí num transporte que foi retirado o colar cervical, ela evolui com uma lesão raquimedular. Isso é extremamente desagradável, né? Tá certo, doutor, muito obrigado. Vamos selecionar aqui mais uma pergunta que eu achei muito interessante, eu gostaria até de fazer um adendo depois que o senhor puder responder essa pergunta. Sobre o choque hipovolêmico, quais são os sinais que a gente deve estar atento na cena para detectar a gravidade? Isso. O choque hipovolêmico, ele é dividido em 4 estágios, né? Choque grau 1, 2, 3 e 4. Sendo que cada choque existem alguns sinais. Então, quando a gente pensa em choque hemorrágico na cena, né? O choque grau 1, talvez eu tenha um pouquinho de aumento de frequência cardíaca, mas eu não tenho uma repercussão dinâmica muito grande. E com o evoluir do choque, com aumentar o sangramento, né? Chegando no choque grau 4, que eu tenho uma perda de sangue acima de 50% da volemia corporal, então eu tenho repercussão hemodinâmica disso. Então o coração acelera para tentar compensar, a pressão vai cair porque eu não tenho mais tanto sangue dentro das veias e artérias, o paciente pode rebaixar o nível de consciência porque falta sangue no cérebro, existe já uma sudorese da pele, existe uma vasoconstricção periférica, então a pele do paciente começa a ficar bem branca, o tempo de enchimento capilar já na periferia dos dedos diminui, então o paciente acaba fazendo uma vasoconstricção para priorizar o sangue, né, dentro do endovascular. Então, esses critérios a gente acaba vendo e definindo o tamanho do sangramento. É claro, sangramentos do tipo arterial, eles nos preocupam muito. Então, se o paciente levou um corte de uma faca na artéria radial da mão, vai esguichar muito sangue, isso não vai parar, tem que comprimir, tem que fazer um torniquete no local para parar um sangramento. Ou pega uma artéria femoral, o sangramento de uma artéria femoral, em torno de 6 minutos, ela sangrou toda a volemia do paciente, o paciente está evoluindo para óbito, por falta de volume. Então, é uma questão da gente tentar estratificar. Obrigado, doutor Rafael. E aproveitando um pouquinho sobre essa questão dessa hipovolemia, né, principalmente no âmbito hemorrágico, ali na cena,
O senhor acha, assim, nessa bagagem que o senhor tem de conhecimento, que as medidas iniciais, quando elas são feitas adequadas para estancar esse sangramento, né? Ainda mais num cenário onde muitas cidades, né, principalmente cidades mais pequenas, os estoques de bolsas sanguíneas são muitas vezes escassos. O senhor acha que existe um potencial muito grande em reduzir a necessidade da utilização de hemotransfusões, utilizando-se dos princípios certos ali na hora de estancar esse sangue, esse sangramento? Então, nós aqui no Brasil, são poucos os serviços que conseguem dispor dentro de uma viatura de hemoderivados, né? Então, nos nossos serviços aqui, nós não dispomos disso. O hemodderivado, ele é fundamental para o paciente politraumatizado. Ele vai fazer a diferença no paciente politraumatizado, com certeza. Aquele paciente que mais necessita, ele vai fazer muita diferença. Então, experiências fora do Brasil, então na Europa e nos Estados Unidos, o serviço avançado geralmente dispõe de hemodderivado. Então, eles conseguem ter algumas bolsas congeladas que eles levam ao atendimento conforme a informação que é passada à nossa central. Então, olha só como a cadeia de tudo que envolve o apreendimento politraumatizado, como você mesmo comentou antes, Gustavo, é importante. Desde a pessoa que viu a cena, que ligou, que informou como que estava a vítima, a decisão de colocar a melhor equipe, a equipe avançada, de pegar um hemodderivado e já levar para o local da equipe. A informação é o cerne desse atendimento. E a gente tentar realizar isso tudo na hora ouro, né? Claro, cidades pequenas sofrem um pouco mais com isso, com essa dificuldade, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar para frente, né? Tentar organizar o nosso serviço para a gente dar o melhor atendimento à nossa vítima, a melhor trauma. Eu brinco com os nossos internos aqui, que eles têm que ser o melhor na emergência, que eles vão formar e vão trabalhar tudo em emergência, em cidades do interior. Tem um monte do Goiás, tem Mato Grosso do Sul, aqui. E uma hora a gente viaja e precisa desses colegas nossos, eles vão ser o melhor, o treinado, o capacitado para poder atender sempre a gente ou outra pessoa que precisa. Tá certo, doutor Rafael. A gente agradece muito a disposição do doutor, viu? A gente pede desculpa para todos aqueles que mandaram as perguntas e não deu para responder por conta do tempo, viu? Mas a gente agradece muito a participação de todos vocês também. Essas perguntas são fundamentais também, né, doutor Rafael, para a construção de todo esse conhecimento, né? E a gente gostaria de mais uma vez agradecer o doutor, tá bom? E gostaria de, nesse momento, abrir espaço para o nosso professor, né, o nosso docente, coordenador, o professor doutor Pedro. Boa noite. Então, gostaria de agradecer a participação do Dr. Rafael, que contribuiu bastante para o nosso aprendizado, que, na minha opinião, o momento do atendimento do paciente no pré-hospitalar e na emergência é que muda o prognóstico do doente, tá? Um atendimento bem feito muda a evolução desse paciente dentro do hospital. Então, se ele é mal ressuscitado, se ele não tem a estabilidade feita da maneira adequada, esse paciente vai evoluir muito mal, independente da cirurgia, da neurocirurgia, de qualquer intervenção cirúrgica que venha a ser feito depois, tá? Então, que esse paciente, ele chega ressuscitado adequadamente, com uma boa adaptação hemodinâmica, né, com os distúrbios corrigidos de maneira adequada, com certeza a evolução desse doente vai ser da melhor maneira possível, o prognóstico vai ser melhor, né? Então, a oportunidade da gente falar um pouquinho de trauma fora da universidade, né, através da liga acadêmica, permite que vocês vejam um pouquinho dessa realidade. Às vezes, dentro de sala de aula, na nossa grade curricular, às vezes fica a desejar um pouquinho do aprendizado sobre esse tema, né? Então, é muito interessante a iniciativa de vocês, da Liga, e com certeza vai contribuir muito para o aprendizado dos acadêmicos que têm interesse nessa abordagem e nos acadêmicos futuros médicos que estarão aí na linha de frente nos atendimentos de emergência. Então, parabéns à iniciativa dos ligantes, né? Do Gustavo, do Matias, da Juliana, da Júlia, da Marcela e do Leandro, tá? Então, contem com a gente aí e vamos ter um bom ano aí de aprendizado da LAET.
Boa noite para todo mundo. Então, eu sou Matias, faço parte da LAET também. E eu queria dar alguns recados finais, lembrar todo mundo de preencher o formulário de presença. É importante que todos preencham para a correta emissão do certificado, e porque é a partir desse formulário que nós verificaremos os alunos possíveis de entrar na Liga. Sobre o processo de seleção para entrada na Liga, nós abriremos 9 vagas para esse período. O ciclo da Liga, ele vai pegar o resto desse ano e o início do ano que vem, até o meio do ano que vem. Serão 9 vagas e estão habilitados para entrar na Liga todos aqueles que estão, pelo menos no terceiro período do curso de Medicina, aqui da UFJ. Então, por favor, lembrem-se de preencher o link da presença. Além do mais, eu queria destacar que ao longo dessa semana nós enviaremos informações sobre a prova, bem como o conteúdo vai ser sobre essa aula, mas enviaremos também o material de apoio, junto com a data e o dia de realização e a plataforma de realização da prova, caso seja necessário. Além do mais, assim, agora para finalizar, eu gostaria de muito agradecer ao Dr. Rafael pela presença, pela excelente aula, agradeço todo o pessoal da LAET que deu um apoio enorme para a realização, então o Gustavo, a Juliana, a Júlia, o Leandro e a Marcela, muito obrigado mesmo pela dedicação de vocês, agradecer a todo mundo que ouviu, ficou aqui até o final, o apoio, a colaboração, a presença de vocês é de fundamental importância para a nossa liga. Tem que fazer um agradecimento especial ao canal da Medicina, aqui da nossa faculdade, o canal da FJ, que cedeu esse espaço para a gente estar transmitindo. Agradecer ao Enzo, que deu um baita suporte com essa transmissão, muito obrigado. Lembrar a todos que estão ouvindo, esse canal da Medicina, a gente já está com um material muito bom, tanto sobre o Covid, quanto diversas outras aulas de ligas, a gente tem material muito importante, assim, para a nossa formação. Então, depois dê uma olhada nos vídeos, que já tem esse vídeo, ficará salvo também por aqui, caso alguém queira reassisti-lo. Falando um pouquinho sobre a LAET, esse ciclo, a gente está com uma ideia de fazer aulas mensais, e, eventualmente, uma aula extra durante esse período agora de pandemia, serão aulas online. Assim que retornarmos às atividades presenciais, também teremos aulas presenciais, provavelmente no período que vem, bem como práticas também. Durante essa primeira fase, esse primeiro semestre de liga, a gente estará abordando mais temas relacionados ao trauma, e posteriormente a gente vai trabalhar mais com a parte de emergências clínicas. Então é isso, gente, muito obrigado mesmo por terem ficado aqui. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo nosso Instagram, @laetjti, se eu não me engano, pelo e-mail também, que está aqui na descrição desse vídeo. Lembrem-se de curtir o nosso canal e acompanharem sempre todos os vídeos que estaremos postando aqui. Muito obrigado, se cuidem, boa noite. Novamente, só lembrando, a próxima aula da LAET já está marcada, será no dia 14 de setembro, sobre o tema de trauma torácico com o professor Guilherme Braga. Então, aguardamos vocês também. Muito obrigado mesmo e até logo.